Vez ou outra, uma coincidência um pouco estranha e um pouco mórbida acontece comigo. E isso, como eu já comentei sobre isso aqui com vocês, isso gerou algumas perguntas, né, e alguns comentários. Porque sempre que alguém morre na área de literatura, sejam lá críticos literários ou escritores, enfim, sempre que alguém morre, alguns de vocês me perguntam: Nicolas, você estava lendo a obra dessa pessoa? Porque é muito esquisito que às vezes, quando eu estou lendo a obra de um autor que ainda está vivo, evidentemente, né, essa pessoa morre. Então, assim, acho que o caso mais recente que isso aconteceu foi com a morte da Augustina Bessa Luiz. No dia anterior, assim, eu cheguei eu cheguei aqui em casa e peguei um livro da Augustina Bessa Luiz para reler, e daí no dia seguinte anunciaram a morte da mulher. Então, assim, e isso começou a chamar a minha atenção cada vez mais. E daí alguém me perguntou quantas vezes isso já tinha acontecido. Eu fui tentando me lembrar e eu cheguei a uma lista bastante expressiva de nomes de autores e autoras que foram vítimas, digamos, das minhas leituras. Porque, veja bem, seria uma coisa completamente diferente se essa coincidência tivesse acontecido, sei lá, 5 vezes ou 6 vezes, mas não. Pelo que eu me lembro, isso já aconteceu 40 vezes. E pode ser ainda que eu tenha me esquecido de alguém nesse meio do caminho. Então veja que 40 autores mortos durante esse meu processo de leitura é um número bastante assustador, digamos, né? E daí então eu resolvi trazer alguns desses nomes aqui para vocês, porque desde o mês de agosto, eu acho, eu venho fazendo alguns vídeos indicando 13 coisas para vocês, né? Então eu já indiquei 13 contos e já indiquei 13 discos do Bob Dylan. Hoje eu vou indicar 13 dentre esses 40 autores, e daí depois eu faço um segundo e um terceiro vídeos indicando também mais alguns desses nomes, porque daí a gente encerra essa lista, certo? Pois bem, vocês vão ver que eu não segui aqui uma ordem cronológica, nem nada do tipo, com exceção desse primeiro, porque o primeiro escritor de cuja morte eu me lembro assim foi o John Updike. Ele morreu no dia 27 de janeiro de 2009, e eu me lembro que nesse mesmo dia eu estava lendo um romance dele chamado Terrorista, que foi publicado acho que em 2007 ou 2006. E como o próprio título sugere, esse é um romance que vai tratar dos eventos, não trata diretamente dos eventos, mas ele vai, digamos, tocar tangencialmente nessa questão do terrorismo, que é claro que estava muito em voga na época da publicação original do romance, porque em 2001 teve todo aquele atentado contra as Torres Gêmeas, aquela coisa toda, enfim, e daí em 2006 ou 2007 publica-se, o John Updike publica esse romance chamado Terrorista, que fala da história de um rapaz, de um menino, chamado Ahmad. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele é filho de uma irlandesa e de um muçulmano. E daí, pelo próprio nome dele, enfim, você já tem todo um processo de questionamento da identidade desse rapaz, e isso se acentua ainda mais depois que ele se converte para o islamismo, e daí, enfim, você vai ter que ler o romance para poder saber exatamente como isso termina. Mas, enfim, então acho que esse foi o primeiro caso que chamou a minha atenção. Se isso aconteceu antes, eu já não me lembro. Mas, enfim, o segundo caso em que isso aconteceu foi com uma autora. Ela ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Literatura, acho que em 2007 ou 2008, que foi a Doris Lessing, que morreu em 17 de novembro de 2013. E nesse mesmo dia eu peguei um romance dela que ficou bastante famoso aqui no Brasil, que foi O Amor de Novo, que fala da história de uma senhora que ela já é viúva, e daí, por ser viúva, ela decidiu que ela nunca mais vai se relacionar com ninguém, até que ela entra para uma companhia de teatro. Na verdade, ela ajuda a montar uma companhia de teatro, e daí eles estão fazendo uma peça. A peça é bastante interessante e acaba interferindo diretamente na vida desses atores todos. E daí, durante os ensaios para essa peça,
essa senhora acaba se relacionando com algumas pessoas ali, né? Um ator e acho que o diretor dessa peça, acho que ela acaba, pelo que eu me lembro, ela acabou se relacionando com esses dois sujeitos, que eram bem mais novos do que ela, aquela coisa toda. Mas eu me lembro que eu não gostei desse romance, porque os personagens, sei lá, você tá falando de pessoas assim, essa senhora ela tem 70 anos, uma coisa assim, e ela se comporta como se ela tivesse 15, sabe? Então, assim, eu lembro que eu não gostei desse romance da Doris Lessing. Eu li também dela um outro chamado As Avós, que não é verdade nem um romance, é uma novela dela. Esse eu gostei um pouquinho mais, ela também fala sobre duas senhoras, enfim. E eu li também um outro livro dela, que acho que ela se inspirou na vida dos avós ou dos pais dela, uma coisa assim. Agora, o terceiro caso é um caso que eu acho que eu já comentei mais vezes aqui com vocês, que foi o José Saramago, né? Ele morreu lá em 18 de junho de 2010. E foi engraçado porque, assim, aconteceu com o Saramago a mesma coisa que acontece hoje com o Henrique Villamatas, então acho que ele é uma figura potencialmente morta, digamos já, né? Porque teve um momento assim, pouco depois que eu conheci o Saramago, 1 ou 2 anos depois que eu conheci o Saramago, eu peguei todos os livros dele e comecei a ler. De modo que quando eu fui sentar para poder preparar essa lista aqui, eu não consegui me lembrar de qual livro eu estava lendo. Eu me lembro exatamente da situação envolvendo o momento em que eu fiquei sabendo, né, da morte dele, mas eu não consigo me lembrar. Eu fico em dúvida entre o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro que ele publicou em 91, e o Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro que ele publicou em 95. Eu tenho certeza que foi um desses dois livros que eu estava lendo, e assim, eu estava lendo o livro e daí falava, nossa, Saramago morreu. Aí eu fechei o livro e fiquei olhando, sabe? Então, e daí foi também foi um caso assim que foi logo depois, acho, que eu fiquei sabendo da morte do Updike, e daí eu me lembro que eu fiquei bastante comovido, porque o José Saramago, eu gostava muito da obra dele, então aquilo mexeu comigo assim, de uma maneira que parecia que tinha sido, sei lá, meu pai que tivesse morrido. Não, meu pai não, se eu tivesse um filho e ele tivesse morrido, eu acho que eu ia ficar tão triste quanto eu fiquei quando da morte do Saramago, e daí aquilo eu fiquei assim, eu passei um bom tempo, acho que eu passei uns 3 anos sem conseguir ler nada dele, até que depois, quando eu já comecei a fazer aqui os vídeos para o canal, foi aí que eu fui pegando de novo os livros para poder ler, enfim. Falando em... E, claro, Saramago também aqui ganhou o Nobel de Literatura também, né? E falando em portugueses, outro português que eu acabei matando nesse processo foi o Urbano Tavares Rodrigues, que morreu em 9 de agosto de 2013. Eu não sei se esse é um autor muito, conhecido pelo público brasileiro, mas se você não conhece, eu sugiro que você faça isso. E quando ele morreu, eu estava lendo um romance que ele publicou em 2006, chamado O Eterno Efêmero, que fala sobre a história de um grupo de pessoas que se reúne ali para poder fazer uma orgia ou coisa do tipo. O Urbano Tavares Rodrigues, ele tinha bastante dessa coisa meio sexual na obra dele. E daí, quando esse grupo de pessoas está ali reunida para poder, enfim, fazer essa orgia, um dos sujeitos morre. E daí, a partir disso, se inicia toda uma investigação, e o investigador ali é que vai ser o personagem principal. Assim, pelo que eu me lembre, o personagem principal vai ser um investigador ali, colhendo depoimento de cada uma dessas pessoas envolvidas nessa orgia, enfim. É um livro bastante interessante. Eu lembro que o Urbano Tavares, ele escreve de um jeito bastante... Ele cria imagens muito poéticas. Então fica aqui a minha recomendação. E falando em criar imagens poéticas, outra figura que eu acabei matando também, dessa vez mais recentemente, foi o Leonard Cohen, que é mais conhecido pela sua carreira como cantor e compositor, mas ele também foi poeta e também foi romancista. E quando ele morreu, em 7 de novembro de 2016, eu estava lendo um livro dele que foi publicado aqui no Brasil pela Kozak Naif, que é A Brincadeira Favorita.
que foi publicado 4 anos antes do primeiro disco dele, ou seja, em 1963. E a brincadeira favorita é basicamente um romance de formação. Fala da história de um rapaz que ele sai do Canadá, vai, eu acho que para Nova York ou para São Francisco, não me lembro mais. E ali é que vai se dar todo o desenvolvimento desse sujeito. Ele chega a publicar poemas também. Então, assim, existem vários pontos que lembram um pouco da própria trajetória, né, do Leonard Cohen, quando a gente pensa nesse sujeito que também é poeta, enfim. E eu me lembro que, assim, para além de estar lendo esse romance, que foi o primeiro romance dele, acho, eu também estava ouvindo toda a discografia dele. Daí o que acontece, o sujeito morreu. E um pouco antes de morrer, ele tinha lançado aquele disco You Want It Darker, que é um disco bastante, assim, profético, digamos. Ele fala bastante da morte naquele disco. Então, tudo parece que calhou para que eu tivesse essa infeliz coincidência de lê-lo exatamente no dia em que ele morreu. Mas enfim, outro compositor que eu acabei matando também foi o Lou Reed, que morreu em 27 de outubro de 2013, ou seja, vai se completar mais um ano agora, né? E quando ele morreu, eu estava lendo aquele livro da da Companhia das Letras, que é o Atravessar o Fogo, que reúne várias das composições do Lou Reed. Daí o que acontece, exatamente quando eu estava terminando de ler o livro, o sujeito morreu, né? E daí eu também peguei e fui ouvindo a discografia, desde lá do Velvet Underground, enfim. E eu lembro que eu fiquei bastante triste também pela morte dele, porque eu gostava bastante desse sujeito. Enfim, outro caso mais recente, inclusive eu cheguei a fazer vídeo aqui no canal para vocês, foi o Victor Eringer, que morreu em 7 de março de 2018, que foi exatamente... Eu li o livro dele, acho que foi em um dia, e exatamente no dia que eu peguei o livro, eu terminei de ler o livro, falei, nossa, que livro fenomenal. Fui saber quem era o autor para procurar, ver se ele tinha outros livros publicados. Na hora que eu coloquei o nome dele no Google, apareceu lá. Victor Eringer encontrado morto em seu apartamento, uma coisa assim. Inclusive eu falei um pouquinho sobre isso antes de comentar o romance dele, que foi O Amor dos Homens Avulsos. Então, caso você não tenha visto o meu vídeo sobre este livro, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. E o Victor Eringer, porque assim, até então, os autores que eu tinha matado eram todos autores assim, já de certa idade, né? O Saramago já estava ali com 80 e tantos anos, a Doris Lessing também já estava ali com 90 e tantos. E o Victor Eringer, ele tinha, sei lá, 36 anos, uma coisa assim. Então foi quando eu falei, nossa, então mato pessoas novas também. Enfim. Agora em 8º lugar aqui nessa minha lista está o Antônio Tabucchi, que eu mencionei recentemente em um vídeo que eu fiz sobre o Henrique Villamatas. E o Antônio Tabucchi morreu em 25 de março de 2012. E exatamente nesse dia eu estava lendo um livro dele chamado Os Últimos 3 Dias de Fernando Pessoa. O Tabucchi, ele era professor de português na Itália. Inclusive acho que ele tinha cidadania portuguesa, sei lá. E ele era especialista em Fernando Pessoa. Então ele escreveu esse livro, que é um livro bastante curtinho, assim, acho que deve ter umas 40 páginas ou coisa do tipo. E nesse livro ele fala da história então do Fernando Pessoa ali internado, né, os últimos 3 dias da vida do Fernando Pessoa, e ele vai recebendo a visita dos heterônimos. Então é muito interessante acompanhar as mudanças de estilo que o Tabucchi vai fazendo ao longo dos capítulos. Então é um livro cuja leitura eu recomendo fortemente. A edição que eu li desse livro era uma edição portuguesa, eu não sei se ele foi lançado aqui no Brasil, mas acho que você deve encontrar fácil aí na internet. Enfim, falando em literatura portuguesa, blá blá blá, então perceba que os portugueses sofreram já na minha mão. Outra autora que eu acabei matando, mais recentemente também, ela morreu em 3 de setembro de 2016, foi a Maria Isabel Barreno. E nesse mesmo dia eu estava começando a ler um livro dela chamado A Morte da Mãe. A Maria Isabel Barreno é um dos grandes nomes.
ao lado ali da Maria Velho da Costa, ao lado ali da Natália Correia. Quando nós pensamos nessa questão do feminismo em Portugal, o nome da Maria Isabel Barreno é bastante expressivo. E esse A Morte da Mãe é um livro que ele mistura um pouco de história com um pouco de filosofia, e tudo isso por meio de uma verve mais literária, enfim. E ela vai fazer aqui uma coisa que eu achei bem interessante. Eu não terminei de ler o livro porque eu fiquei muito espantado, né? Ela vai fazer uma coisa que eu achei muito interessante, que é, ela faz toda uma retrospectiva para mostrar como que as mulheres foram sendo historicamente construídas enquanto sujeitos sociais, e daí ela defende essa ideia toda da morte da mãe nesse livro. Então é um livro bastante interessante, e é uma autora que eu acho que deveria ser mais conhecida. Aqui agora no Brasil você tem essa febre de pessoas falando sobre literatura feminista, etc e tal, e sobre literatura feminina. Pois é, eu indico fortemente esse A Morte da Mãe, porque é um livro bastante interessante, bastante significativo, quando você pensa nesse tópico da construção de uma imagem feminina. E indico também da Maria Isabel Barreno, em parceria com a Maria Velho da Costa e com uma outra Maria, de cujo nome eu não me lembro agora, que é o Novas Cartas Portuguesas, que é um texto bem interessante também, então fica aqui a minha recomendação. Muito bem, ocupando o 10º lugar aqui nessa minha lista está o até agora único brasileiro, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, falecido em 16 de janeiro de 2012, mesmo dia em que eu estava lendo o seu último livro, que foi O Vermelho Amargo, publicado um ano antes, ou seja, em 2011. E o interessante é que esse livro, ele deve ter assim, umas 60 páginas, e é um livro que fala bastante da morte. Então foi assim uma coisa muito curiosa eu ler o livro exatamente no mesmo dia em que o autor morreu. Eu fiquei bastante impressionado com isso, porque nós temos aí esse narrador, que é uma criança, e a mãe desse narrador morreu. E ele vai construindo, a partir dessa ideia toda da morte da mãe, ele constrói a imagem da nova esposa do pai. O pai dele é uma figura meio... eu não lembro se ele era alcoólatra, se ele era violento, enfim. E daí... e para além desse pai, esse menino tem 6 ou 7 irmãos. Então, assim, é uma família bastante numerosa. O pai se casa com essa outra mulher. E daí esse narrador ele vai construindo a imagem dessa esposa nova do pai a partir da comparação com a imagem da mãe falecida. E acho que o momento que isso fica em que essa oposição entre essas duas personagens fica mais clara é aquele momento clássico já em que ele vai falar das duas cortando tomate. A mãe cortava o tomate, eu acho que era em formato de cruz, ao passo que essa nova esposa do pai corta o tomate em fatias para que dê uma fatia para cada um. Então, assim, é uma história bastante... é um livro muito difícil de ler porque ele é muito triste, mas ao mesmo tempo ele é bastante poético. Ele foi publicado pela Cosac Naif. Não sei se ele teve republicação, mas se você encontrar, eu acho que vale a pena você dar uma conferida nele. Pois bem, em 11º lugar está um autor, eu acho que ele é argentino, eu não esqueci de procurar essa informação, que é o Tomás Eloy Martínez, falecido em 31 de janeiro de 2010. E acredito que ele seja argentino porque esse livro dele, que acho que foi o último que ele publicou, é um livro que diz respeito à ditadura na Argentina, que é o Purgatório, que fala a história então desse casal que acaba, enfim, se desfazendo uma vez que o marido é preso durante a ditadura. Eles eram pessoas bastante ativas politicamente, e daí os anos se passam, essa esposa ela já não tem nem mais tanta esperança de encontrar o marido com vida, mas ainda assim ela quer encontrar nem que seja um corpo, aquela coisa toda. E eis que um dia ela está num bar, acho que nos Estados Unidos, sei lá, e ela escuta a voz do marido, e quando ela vira, ela percebe que não apenas o marido está vivo, como ele não mudou nada depois de tanto tempo. E é a partir disso, dessa questão de recuos e avanços temporais, é que se desenvolve essa narrativa, tendo em vista esse presente com o reencontro dos dois e aquele passado em que os dois tiveram de, enfim, enfrentar a ditadura argentina, aquela coisa toda. Então é um livro que vale bastante a pena, e eu gosto bastante da obra desse Tomás Eloy Martínez. Acho que ele é publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, eu posso estar enganado, mas enfim. Em 12º lugar está
um escritor cabo-verdiano, que é o Corsino Fortes, que faleceu em 24 de julho de 2015, dia em que eu estava lendo o primeiro livro de poemas dele, publicado em 74, que é o Pão e Fonema. Eu cheguei a conhecer o Corsino Fortes porque ele veio em 2014, eu acho que foi em 2014, ou no início de 2015, enfim, acho que foi em 2014 mesmo. Ele veio aqui na UFSCar, então eu tive a oportunidade de conhecê-lo, a obra dele me chamou bastante atenção, e daí calhou de exatamente no dia que o homem morreu estar lendo aqui este seu Pão e Fonema. Enfim, eu não sei se é muito fácil de encontrar a obra dele aqui no Brasil, mas para você que gosta de poesia, eu acho que vale a pena. Você deve encontrar alguns poemas avulsos na internet, enfim. E para além de um poeta muito importante para a literatura cabo-verdiana, ele também foi político, então isso é uma coisa bem legal. E em 13º lugar, encerrando essa primeira parte da lista aqui, está uma autora que é muito mais reconhecida no campo das artes plásticas do que no campo da literatura, que é a Leonora Carrington, falecida em 25 de maio de 2011. A Leonora nasceu na Inglaterra, mas viveu um bom tempo no México, e ela era muito ligada à estética surrealista. Na verdade, na minha modesta opinião, tanto ela quanto a Remedios Varo, que é o nome da autora que tem um quadro chamado Las Hojas Muertas, e daí o nome deste canal é uma espécie de homenagem a este quadro. Enfim, para mim elas duas são assim os grandes nomes do surrealismo. É claro, você tem ali o Dalí, você tem ali o Magritte, mas ainda assim eu acho que as duas acabam se destacando. É uma pena que geralmente quando se pensa no surrealismo voltado assim a essas artistas, né, as pintoras surrealistas, geralmente lembram muito mais da Frida Kahlo do que da Leonora ou da Remedios, então fica aqui o meu convite para que você conheça as obras dessas outras autoras também. Pois bem, e nesse mesmo dia, né, no dia que ela faleceu, eu estava lendo um livro de contos da Leonora, que é o A Casa do Medo, publicado originalmente em 1988. Eu não sei se é fácil encontrar os livros dela, mas eu sei que há 1 ou 2 anos publicaram um livro que reúne os contos dela. Para além de contos, ela também escreveu 1 ou 2 romances e coisas do tipo. Mas esse livro está em inglês. Infelizmente, inclusive é um livro muito bonito. Eu vi esse livro uma vez, na verdade, mas aí sabe aquela coisa, depois eu passo aqui, aí eu nunca mais encontrei o livro e me arrependo até hoje. Eu lembro que naquele dia eu comprei um outro livro, que eu nem sei mais qual é, mas enfim, aí depois de uma semana eu fui na livraria e o livro já tinha desaparecido de lá, o que é uma pena. Eu vou deixar uma foto da capa deste livro com os contos completos dela aí para que você veja. E esse A Casa do Medo, como a obra da Leonora de maneira geral, é um livro em que você percebe muito dessa estética surrealista, que é uma estética que me atrai bastante. Não à toa a Remedios Varo é a minha pintora preferida, mas enfim. Então fica aqui o meu convite, a minha indicação para que você conheça a Leonora. Evidentemente que eu acho que será mais fácil você encontrar as obras dela em espanhol. Não sei se chegou alguma coisa em português, nem que seja em português de Portugal, mas ainda assim, eu acho que se você lê espanhol, se você lê em francês, eu também já vi que ela tem algumas coisas publicadas em francês, ou se você lê em inglês, eu acho que pode ser que por esses idiomas você consiga chegar de maneira mais fácil à obra aqui da Leonora, e com ela então eu encerro essa primeira parte dessas minhas indicações. E daí eu gostaria que você deixasse lá embaixo se já aconteceu alguma coisa parecida com essas minhas estranhas coincidências com você, e se você conhece alguns desses autores, enfim, comente lá embaixo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo também o porquê não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.